Hoje, a Santa Mãe Igreja celebra um dos artigos principais da nossa fé. Aquele artigo da profissão de fé que nós professamos, elencamos, dizemos todos os domingos e nas solenidades, que nós conhecemos como credo, na sua fórmula mais curta, o credo apostólico, na sua fórmula mais completa, o credo niceno-constantinopolitano, que foi alcunhado pela Igreja no ano 325 até o ano 373 da fé cristã. O que nós professamos aqui na Igreja, a fé que nós temos hoje, já era vivida, já era professada pelos cristãos desde o século IV. Ou seja, mais de 1.600 anos que a Igreja crê do jeito que hoje nós cremos. Então hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. O que é isso? Primeiro, nós temos que entender. A tradição da Igreja nos diz que 40 dias depois da Páscoa, nosso Senhor foi elevado ao céu, na força do seu Espírito. Essa solenidade que hoje nós celebramos a vigília, deveria ela ter sido celebrada no Brasil na quinta-feira que passou. Se vocês contam de quinta-feira voltando, dá justamente 40 dias da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pelo simples fato do Brasil não ser um país que decretou feriado a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja transfere para o domingo seguinte a vivência desse dogma de fé. No 40º dia, o Senhor foi elevado ao céu. Mas de onde vem essa tradição? Primeiro, nós temos que compreender que a ascensão de nosso Senhor é um marco histórico. Aconteceu. Os apóstolos ali contemplaram aquele movimento. E a Igreja sempre creu que ele subiu aos céus. De onde nós temos base para isso? Nós temos base pelo relato de São Lucas, que foi o redator, o colaborador, aquele que escreveu os Atos de São Paulo, os Atos dos Apóstolos, aquele que escreveu o terceiro Evangelho. E Lucas começa justamente o livro dos Atos dos Apóstolos fazendo uma referência ao seu Evangelho. Olha como Lucas começa. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Qual livro? O Evangelho. O terceiro Evangelho que nós conhecemos. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Quem é esse Teófilo? Aí nós temos aqui duas teorias. A primeira teoria nos diz que esse Teófilo era uma pessoa. A segunda teoria nos diz que esse Teófilo é todo cristão, amigo de Deus. Teós é Deus, filós aqui, amigo, filho, para todos os amigos de Deus. No meu primeiro livro, ó amigo de Deus, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções
pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, nós temos aqui uma narrativa bíblica que nos documenta a ascensão de nosso Senhor. E aí, mais abaixo um pouquinho, a gente vê Lucas narrando. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Ou seja, nosso Senhor, Ele subiu aos céus, em corpo, alma e divindade. Aqui nós temos algo inaudito, extraordinário. Antes da ascensão de Jesus, no céu não existia carne, só espíritos. O primeiro homem que chega lá é Jesus. Ele é o primeiro. Antes da sua ascensão, não existia nenhuma carne humana lá em cima. Aqui no mistério da nossa fé. Depois da ascensão de Cristo, agora nós temos lá um igual a nós, em corpo e alma, e divindade, porque Ele é Deus. É um fato totalmente extraordinário. No céu tem um de nós, porque Deus se fez um de nós. E aqui a gente consegue compreender por quê. Porque antes da ressurreição de Jesus, ninguém tinha ressuscitado. Antes da ressurreição de Jesus, todos estavam a dormir. Depois da ressurreição de Cristo, os justos ressuscitaram. E nós haveremos de ressuscitar. Nós cremos assim, é a nossa fé. E mais, nós cremos também na ressurreição da carne, ou seja, nós cremos que um dia nós estaremos como Ele está no paraíso, em corpo e alma. É por isso que nós professamos a fé na ascensão, mas também nós professamos a fé na ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição e a ascensão são dois movimentos de uma única realidade, a realidade eterna. Lembremos que quando Ele ressuscita, Ele não voltou à sua vida normal, porque na Sagrada Escritura existe aqui uma grande diferença entre a ressurreição de Jesus e o ressuscitamento daqueles que Ele fez voltar à vida, como por exemplo Lázaro, como por exemplo o filho da viúva de Naim, como por exemplo a filha de Jairo. Todos esses voltaram à vida, passaram por um ressuscitamento, ou seja, a alma se juntou de novo ao corpo, e eles voltaram à vida de onde tinha parado, mas depois morreram. Jesus não. Jesus não passa por um ressuscitamento. Jesus passa pela ressurreição. O que é isso? Quer dizer que na hora que Ele ressuscita, Ele já está no Pai. Na hora que Ele ressuscita, Ele já está no céu e vem aparecer aqui na terra. É diferente. Vocês não pensem que Jesus, ao ressuscitar, Ele voltou a conviver ali com os apóstolos, Ele voltou a conviver ali com a sua mãe, Ele voltou para a casa da sua mãe. Não. Depois da ressurreição, Ele aparecia e Ele desaparecia. Por quê?
Porque agora ele ressuscitado não era mais uma realidade deste mundo. Os ressuscitados não ficam aqui neste mundo. Os ressuscitados pertencem a outra realidade. Padre, então finalmente o que foi a ascensão? A ascensão foi a última aparição e o grande movimento de despedida. Ele foi arrebatado. E a partir daquele momento, os discípulos não viram mais o Senhor ressuscitado. A partir daquele momento, os discípulos não tiveram mais a alegria de verem o Senhor ressuscitado. E qual foi a atitude deles? Eu gosto muito dessa imagem, fala muito ao meu coração. Quando Jesus foi sendo elevado aos céus, os discípulos ficaram lá olhando, esperando. E agora? O que vai acontecer? Escutaram tanto, viram tanta coisa. E agora? O que vai acontecer? E apareceram então 2 homens vestidos de branco, que perguntaram àqueles homens ali, homens da Galileia: por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Olha que coisa. Os apóstolos ali compreenderam que o Senhor haveria de voltar. Quando? Não sabiam. Sabiam que ele voltaria. Quando? Não pertence ao homem saber. É Deus. E a igreja, aqui muito bem representada pelos apóstolos, criou esse costume de ficar olhando para o céu. Muitos relatos dos primeiros cristãos diziam que os cristãos ficavam olhando muito para o céu, e qualquer movimento estranho que viam no céu, qualquer forma estranha, ficavam dizendo: será ele que está voltando? Na feliz expectativa, na feliz esperança que é tão próprio de nós cristãos. E a igreja, de um modo tão bonito, ao construir os seus templos de pedra, para louvar e bendizer o nome de Deus, para glorificar a Deus e para salvar os homens, a igreja criou o costume de criar torres, de construir torres, que aponte para o céu. As próprias janelas aqui da igreja têm uma ponta apontando para o céu. Para quê? Para nos lembrar o movimento que nós temos que fazer de subida. E quando a gente passa na frente de uma igreja, que a gente está na frente da igreja, a gente nunca se contenta em passar sem olhar lá para cima da torre. É esse desejo de infinito que existe dentro de nós e que nos faz olhar para o céu. E esse desejo que ele logo volte, a igreja exprime com tanta dignidade e sabedoria, depois da narrativa da paixão, quando o sacerdote, ao dizer Mysterium Fidei, os cristãos católicos respondem: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, ainda estamos aqui, Senhor, esperando. Mas vocês querem ver algo que marca muito a vida da Igreja Católica e muitos não conseguem compreender? Eu acho que todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa. Alguns usam essa Bíblia para ler,
outros para enfeitar a estante e deixar lá empoeirada, com a folha aberta no meio. Né? Uma Bíblia aberta no meio, com a folha lá amarelada. Peguem o livro do Apocalipse, as últimas palavras do Apocalipse, está lá escrito assim: Maranatá, que quer dizer, vem Senhor Jesus. A igreja espera ansiosamente a vinda do nosso Senhor. A igreja espera ansiosamente a vinda do seu Deus. Não é uma atitude alucinada. A certeza que nós temos é que nós encontraremos com Ele, ou na volta dele a este mundo, para julgar povos, línguas, raças e nações, ou quando chegar o término da nossa história e a gente voltar para Ele, e lá haveremos de contemplá-lo. A igreja espera ansiosamente o encontro com o seu Senhor. A igreja espera ansiosamente a vinda do seu Deus. E é por isso que a igreja vive vigilante. E é por isso que a igreja caminha vigilante para o céu, nesse desejo ardente de um dia se encontrar com nosso Senhor. Ainda é Páscoa na igreja, e até o domingo que vem vai continuar sendo Páscoa na igreja, quando a igreja solenemente receber o Espírito Santo mandado por Jesus e pelo Pai. Lembremos-nos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a nossa fé. O filioco é famoso da teologia. Ao chegar lá, Ele com o Pai nos mandou o Espírito Santo para firmar o catolicismo, para firmar a igreja, para converter os homens, para santificar os homens e para levar os homens a esse movimento de um dia subir aos céus. Só que me é pertinente também, no dia de hoje, lembrar a vocês uma coisa muito santa, muito bela e muito bonita. Embora nós iremos celebrar no dia 15 de agosto, ou no domingo seguinte, a Assunção de Nossa Senhora, nos é pertinente fazer uma distinção entre a Ascensão de Jesus e a Assunção de Maria. Na ascensão dele, ele sobe com a sua própria força, com a força do seu Espírito Santo. Na Assunção de Maria, ela não tem força para subir por conta própria, e é Deus quem vai elevá-la. Por isso, Maria assunta ao céu. Vocês poderiam dizer assim: Padre, o Senhor me disse na homilia distante que antes de Cristo não existia nenhum corpo humano no céu. Isso é correto? Eu digo sim. E depois de Cristo, Padre, existe mais um corpo humano no céu? Eu digo a vocês sim, o de Nossa Senhora. No céu só existem dois corpos humanos: o corpo de Jesus e o corpo de Maria, a ascensão e a assunção. Todos os outros que já ressuscitaram ainda estão esperando ansiosamente a ressurreição da carne, para que um dia possam receber de volta o corpo que um dia Deus deu, mas aqui só no final dos tempos. É por isso que nós não cremos só na ascensão, não cremos só na ressurreição, mas cremos também na ressurreição da carne. Ou seja, um dia vai acontecer a separação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mas um dia
esse nosso corpo aqui, esse meu, esse de vocês, que um dia vai ser imunado, enterrado ou cremado para alguns, esse corpo um dia vai ser revigorado e vai acontecer de novo a junção com a nossa alma, com o nosso espírito. Aí sim nós estaremos plenos, completos de Deus. Esse é o grande desejo da igreja. Esse é o grande desejo do Filho de Deus. Que nós possamos fazer o mesmo movimento que Ele fez. Que nós possamos fazer o mesmo movimento que ela fez. Ou seja, ressuscitarmos não só no nosso espírito, mas ressuscitarmos na nossa carne e assim vivermos no paraíso prometido por Deus para todos nós. Fiquemos de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai